Amém, meus queridos. Gostados irmãos, com a graça e a paz do Senhor? Amém? Amém? Agora sim. Sei que eu estava sozinho aqui, mas é isso aí. Essas despesas, apresentação de contas é necessário. Só para como é que eu posso dizer a palavra certa? Não, um conserto, só rever algo que o Miri falou ali. O MDF comprado não foi para as cruzes, foi aquela porta lá, da cruz nós ganhamos, de oferta. Foi das portas que faltou, mas são detalhes. Mas é isso aí, nós estamos com a igreja quase pronta, nós temos agora que comprar um retorno para aqui, mas já conseguimos arrumar a igreja aqui, conseguimos arrumar a igreja lá também, em nome de Jesus. As crianças já foram, vão ir? Vão ir, né? Vão ir? Então, sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. As irmãs possam estar levando as crianças para lá e nós vamos estar, as irmãs que vão estar ajudando lá, então possam estar indo com as crianças. E nós que vamos ficar aqui nessa noite, nós vamos, antes de passar a palavra, eu quero orar como sempre. Quero que você coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. E nós vamos orar a Deus. Celular? E nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor que nós servimos, só para vocês terem uma pequena compreensão, talvez vocês tenham, mas a gente muitas vezes se esquece. Nós colocamos diante de Deus muitas vezes os nossos problemas, nossas dificuldades. E nós dissemos assim para Deus: Senhor, está aqui, mas nós acabamos muitas vezes não acreditando que Deus possa transformar. Hoje se comemora a Páscoa. E talvez um dia nós falamos sobre a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com o que nós vimos aí. A Páscoa era uma celebração judaica. Era a libertação do povo de Israel do Egito. Jesus morreu na Páscoa. Todo ano, na Páscoa, eles matavam um cordeiro para a purificação dos pecados. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a ligação da Páscoa que nós temos. Isso é a nossa Páscoa. Paulo vai dizer sobre isso. Coríntios. Nossa Páscoa, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 7, eu acho que é. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Só que ao terceiro dia depois da sua morte, Deus o ressuscitou dos mortos. Ele vive eternamente. Deus que você serve, Deus que tem poder para ressuscitar mortos. É um Deus que pode, estava lendo esses dias, faz o sol parar por causa dos seus servos. É um Deus que abre o mar para que o seu povo passe. O que é os nossos problemas diante desse Deus? Nós precisamos muitas vezes colocar o nosso coração diante do Pai. Não dizer para Deus que nós temos um grande problema, mas dizer para o nosso problema: eu tenho um grande Deus. Preciso confiar em Ti. Eu preciso descansar em Ti. A maior parte das nossas aflições, a maior parte das nossas angústias, elas está relacionada no fato que nós não conseguimos descansar em Deus. E dizer a Ele: Senhor, eu espero em Ti. Abraão esperou 20 anos, 25 anos por um filho. Ana esperou muitos anos para que pudesse ter Samuel. O nosso Deus é um Deus de milagre. Mas ao seu tempo, as coisas acontecem. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja exaltado. Não nas nossas forças, não na nossa sabedoria, mas no seu poder. Pai eterno, Deus de todo o poder e de toda a glória, nessa noite eu quero colocar diante do Senhor a vida da tua igreja. Quero apresentar diante do Senhor a vida dos teus filhos.
Nós não estamos aqui dizendo para o Senhor que as dificuldades que eles estão passando não seja algo verdadeiro. É verdadeiro, Pai. A dor, a angústia, a tristeza, as aflições, o medo, é verdadeiro. Mas que nesta hora eles possam colocar tudo isso aos pés do Senhor. E compreender que o Senhor é maior do que tudo. Maior que os seus problemas, maior do que as aflições e angústias que o mundo possa nos afligir. Que o Senhor nessa noite venha abençoar, Senhor, a vida dos teus filhos aqui estão. Que eles possam nessa noite ser tocados pelo teu Espírito. Que eles possam nessa noite ser visitados pelo Senhor. Não somos dignos da tua visita. Não somos dignos da tua graça. Mas a tua bondade e a tua misericórdia se estende de geração em geração. E por isso nós colocamos diante do Senhor a vida da tua igreja nessa noite, pedindo, traga libertação, traga cura, traga restauração. Não permita que o inimigo muitas vezes venha afligir os corações com flechas inflamáveis, com pensamentos destruidores. Mas que o Senhor venha guardar os seus corações e que eles possam se achegar a Ti com toda a ousadia e poder nessa noite. Abençoa suas vidas, Pai. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus queridos. Vamos abrir nossas Bíblias. Em João capítulo 17. Esse capítulo 17 de João, em todas as escrituras e de todas as orações que nós possamos conhecer, tanto nas escrituras como orações que nós conhecemos fora dela, não pode haver uma oração tão bela, tão profunda como essa daqui. É o próprio Deus orando a Deus. É o Pai orando, é o Filho orando ao Pai. Então essa oração de Jesus ao Pai, ela nos leva a uma compreensão e até mesmo a uma conexão mais profunda daquilo que nós podemos aprender sobre o que é oração. De que forma a oração ela possa ser algo tão poderoso e tão eficaz. E aí eu vou ler todo o texto e nós não vamos trabalhar em cima do texto em si, mas eu quero trabalhar sobre o assunto dessa passagem, que é a oração sacerdotal de Jesus, a oração de Jesus pela sua igreja, antes que Jesus fosse até a cruz, antes de Jesus ser entregue na mão dos sacerdotes, dos romanos, Jesus faz essa oração purificadora, Jesus se coloca diante do Pai nesse momento tão crucial da sua vida, nesse mundo como ser humano. Então ele faz essa oração e ele nos apresenta algumas coisas tão fundamentais e tão importantes na nossa vida cristã, que nós queremos ler nessa noite e depois compartilhar com os irmãos. Então, João, capítulo 17, diz assim, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou-se os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe confiastes autoridade sobre toda a carne, assim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo,
mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me destes no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eles lhe têm transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vos vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava no mundo, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na tua palavra. É a verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos envio ao mundo. E a favor deles que eu santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tendes dado, para que seja um com nós, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu os enviastes e o amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, junto do mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu nele estejas. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra. Ó oração tão bela e tão maravilhosa essa que o Senhor nos transmitido através desse momento aqui, Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações pela palavra do Senhor que será ministrada em nossas vidas. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar em nossas vidas a grandeza, a beleza e a alegria do Teu Espírito nessa noite. Fala aos nossos corações.
Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra nessa noite aqui é a oração. A mais importante prática da vida cristã. Nós podemos ter conhecimentos, nós podemos ter uma boa pregação, nós podemos ter uma boa oratória, mas a vida cristã, ela se estabelece unicamente, verdadeiramente, numa vida de oração. O cristão, ele necessita diariamente e constantemente dessa aprendizagem que é a vida de um crente em oração. Então, o homem de Deus, ele não pode viver sem esse conhecimento, sem essa busca de oração. Então, a oração é o meio em que Deus estabeleceu para que nós tenhamos com Ele essa comunhão ou esta vida com Deus. E os homens que nós conhecemos nas Escrituras, nós conhecemos lá no início das Escrituras, Abraão era um homem que orava a Deus, era um homem que intercedeu por Deus, Sodoma e Gomorra. Ele era um homem que intercedeu a Deus porque a sua esposa não podia ter filho, ele intercedeu por Ismael. Então, Abraão era um homem de oração. Nós vimos a oração de Ana, lá em Samuel, 1 Samuel, quando a Ana queria ter filho e estava lá orando e chorando, e chegou o sacerdote e disse para ela: estás embriagada? E ela disse: não, a minha alma está profundamente angustiada, eu estou aqui orando ao Pai, porque a tua serva não pode ter filho. Então nós vimos que os homens de Deus e as mulheres de Deus nas Escrituras, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, quando nós vimos os apóstolos estabelecendo a igreja, e a Bíblia diz que os apóstolos iam pela manhã orar, os apóstolos estabeleceram pessoas para fazer, que são os diáconos, para estar estabelecendo a ajuda das órfãos, os viúvos e os pobres, porque eles iam se dedicar para a oração e para o conhecimento da palavra. Então nós vimos que a vida de um homem de Deus diante das Escrituras é homens que sempre estão buscando uma vida de oração. Então a vida do homem de Deus era uma vida de muita oração. E a igreja precisa entender que nós somos chamados para uma vida de oração, não somente naquele tempo, mas hoje também a igreja precisava entender disso. A igreja precisa aprender isso. Mas nós temos um problema gravíssimo hoje, nós temos que confessar como nós vivemos em tempos difíceis. Porque nós vivemos no tempo do imediato e do agora. Nós vivemos no tempo do imediato e do agora, em uma geração que é ansiosa. E por que essa geração é tão ansiosa? Por quê? Porque é uma geração que tem tudo em suas mãos. Eles nunca aprenderam, e nós nunca aprendemos numa geração a ter tantas coisas tão fácil e tão momentaneamente. É para o agora, é já, é nesse instante. E daí nós, como pastores, nós temos passado muita dificuldade dentro da igreja cristã, porque nós temos que dizer para os irmãos assim: você precisa ter paciência, você precisa esperar, você precisa confiar em Deus. Meus irmãos, como isso é difícil. Primeiro porque nós temos uma igreja que não ora. E uma das virtudes do Espírito, que é a paciência, que é a longanimidade, que é o domínio próprio, é fruto de uma vida de oração. É fruto de uma vida que entendeu que sem oração ele não pode ser cheio do Espírito, e se ele não estiver cheio do Espírito, ele não pode ter o controle da sua própria vida. E ele vai ser dominado por esse sistema que, de alguma forma, ela tem tomado conta do coração e tem devastado a vida das pessoas, que é o imediato e o agora, o já. E aí nós temos sofrido com essa geração, com esse tempo que nós estamos vivendo, de informação, de buscar e encontrar e querer tudo para agora. E aí quando nós saímos dessa realidade
e nós vamos para o trato de Deus com as nossas vidas, o trato de Deus com a sua igreja, nós vimos que as coisas funcionam diferente. As coisas com Deus funcionam diferente. Porque Jesus nessa oração nos ensina muitas coisas. E talvez essa seja uma das orações mais profundas e mais eficazes que nós podemos ver em todas as Escrituras. O Filho de Deus falando com o Pai. E aqui no Jesus nos leva para aprendermos a caminhar com Deus ou a viver com Deus. O mais profundo desejo do Filho de Deus, antes da sua morte, Jesus Cristo foi buscar no Pai conforto, força, para que ele pudesse enfrentar aquilo que ele tinha que enfrentar. E nenhuma oração em todas as Escrituras foi ouvido no céu. Não houve oração mais santa, mais frutífera, mais sublime do que o próprio Filho de Deus orando ao Pai. Uma oração, ela pode ser eficaz e ela pode também não ser eficaz. Como devemos orar? E por que devemos orar? Devemos orar para termos comunhão com o Pai. Devemos orar para que nós sejamos guiados pelo Espírito. E aqui nós temos alguns bons exemplos a respeito de duas coisas que Jesus vai falar, ou as Escrituras vão falar a respeito de oração. Tiago capítulo 4, versículo 2, Natan. Ele vai dizer algo muito interessante para nós. Tiago 4, 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejai-vos, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, e nada tendes, porque não pedes. Versículo 3, pedes e não recebes, porque pedes maus, para despojar-vos dos vossos prazeres. Então ele está dizendo que há orações que são feitas, aquelas orações que são feitas relacionadas às minhas próprias ansiedades, para que Deus resolva a minha vida, para que Deus faça o que eu quero, para que Deus estabeleça as minhas vontades, para que Deus faça em mim aquilo que eu acho que é correto. Ele disse essas orações egoístas, mundanas muitas vezes, centradas nos meus próprios quereres. Ele diz que essas orações nunca serão ouvidas, mas o próprio apóstolo João, que escreveu essa carta, escreveu a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer alguma coisa para nós. 1 João 5, 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então há uma oração que Jesus ouve, há uma oração que o Pai ouve, e essa oração de Jesus, nós podemos dizer, essa oração foi ouvida pelo Pai. Então veremos algumas coisas nessas orações de Jesus que talvez possa nos ensinar, e teríamos muitas coisas para tratar, mas aqui nós vamos ver algumas coisas, para que podemos aprender como buscar a Deus em uma oração eficaz. Primeira coisa que nós podemos olhar aqui nessa oração, Jesus ora para si mesmo primeiramente. Jesus começa a oração dizendo assim, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorificar o teu Filho. Então Jesus faz uma oração agora e começa essa oração falando a respeito de si mesmo. E aí a pergunta é, se Tiago está dizendo para nós que nós oramos e não recebemos porque pedimos para os nossos próprios deleitos, Jesus aqui orou para si mesmo. Jesus orou para si. Mas a pergunta que nós temos fazendo, por que muitas vezes as orações não são ouvidas? E aqui nós dissemos que a oração é ouvida. Porque a oração por mim mesmo, ela é diferente de a oração que eu oro, muitas vezes egoísta. Nem sempre
podemos orar por nós. Ou, melhor dizer, sempre talvez nós podemos orar por nós, mas não orar por eu mesmo, ou a minha vontade. Muitas vezes nós oramos, gente, e nós oramos a Deus, e nós oramos para que Deus satisfaça o meu coração. Para que Deus dê a mim aquilo que eu quero. A oração, os ensinos de Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele fala a respeito disso. Se alguém te der um tapa no rosto, dê outra face. Se alguém te pedir para caminhar uma légua, caminhe duas. Daí chega a pessoa, pastor, eu estou sendo humilhado. Eu estou orando para Deus, para que Deus venha fazer com que eles também sejam humilhados. Pastor, falaram mal de mim. A Bíblia diz que esse momento é um momento em que nós devemos dizer a Deus, Deus, abençoe a vida deles. Senhor, dê graça para eles, para que eles compreendam que eles estão errados. Mas muitas vezes a nossa oração, ela está ligada em fazer a minha vontade. Sabe como é que funciona muitas vezes a nossa oração? É como nós vimos, como um cliente que vai até um restaurante ou uma lanchonete, e o garçom traz para eles o cardápio, e ele diz o que ele quer, o que ele gosta e o que ele não quer comer. O que é bom para ele e o que não é. E aí, ele faz o seu pedido. E o garçom diz para ele, muito obrigado por ter vindo aqui. E o garçom vai trazer para ele o que ele quer e o que ele deseja. Muitas vezes as pessoas, elas oram dessa forma a Jesus. Querem que Jesus faça na sua vida aquilo que eles querem, mas nós podemos olhar aqui a oração de Jesus, e nós podemos entender que a oração de Jesus aqui, ela foi um pouco diferente. Jesus nunca disse para o Pai o que ele deveria fazer na sua vida. Jesus nunca disse para Deus o que Deus tinha que fazer. Ele nunca disse para Deus que Deus estava errado no que estava fazendo na vida dele, ou que Deus não estava fazendo corretamente as coisas na sua vida. Jesus estava a ponto de ser crucificado. Jesus tinha suado sangue. Jesus estava numa aflição, numa angústia terrível. Mas ele disse que ele não veio fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Olha o que ele diz em João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. A oração de Jesus sempre foi assim. Ele estava angustiado e ele chegava para Deus, Senhor, se possível for, tira de mim esse cálice, mas que não faça a minha vontade, mas que faça a tua. Muitas vezes, em meio às nossas aflições, em meio às nossas angústias, nós não queremos não aceitar aquilo que Deus muitas vezes está fazendo na nossa vida, muitas vezes aquilo que Deus está direcionando. A oração de Jesus sempre foi que não faça a minha vontade, mas que faça a sua vontade. Talvez nós estejamos dispostos a orar assim ao Senhor. A nossa oração está muitas vezes cheio de nós mesmos. Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nós somos vítimas, nós somos coitados. Nós somos os massacrados. E não somos. Porque o Deus que nos salvou, o Deus que nos tirou do mundo, Ele está trabalhando nas nossas vidas. E aí muitas vezes nós podemos dizer a Deus, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Porque muitas vezes em meio às nossas lutas da vida,
nós oramos: Senhor, olha o teu servo, está sendo humilhado. Senhor, olha a luta que eu estou passando. Muitas vezes nós questionamos a Deus por não fazer nada em meio às nossas lutas. Muitas vezes nós questionamos a Deus por Ele não mudar a situação daquele momento. Nós precisamos entender alguma coisa: se Deus não mudou nada na minha vida, se eu orei a Deus e nada foi mudado, entenda uma coisa, era necessário você passar por isso, é necessário você estar atravessando esse momento na sua vida, porque se não fosse para ser assim, Deus tinha mudado. Jesus orou ao Pai em Lucas capítulo 22, 41, e diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra, e se ajoelhou, orava, versículo 20, dizendo: Pai, se queres passar de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. É muito interessante. Jesus estava orando porque sabia que estava uma cruz, estava prestes a ter que ir para a cruz, prestes para enfrentar aquele momento difícil da sua vida. Mas ele orou: Senhor, se for possível, até que Jesus queria, Jesus tinha vontade, ele humanamente ele não queria estar sofrendo, ele não queria passar por aquilo. Mas em sua oração ele disse: se for necessário eu passar por isso, se essa é a vontade do Senhor para a minha vida, então que eu passe. E o mais interessante de tudo é que ele disse que chegou um anjo do Senhor e confortou a Jesus. Deus não livrou Jesus da cruz, mas confortou para que ele pudesse enfrentá-la. Grande parte das vezes, Deus não vai tirar de nós as nossas lutas, mas vai nos fortalecer para passar elas. Pode ter certeza. Pode ter certeza que muitas vezes Deus não vai deixar que a luta seja tirada da tua vida. Mas você vai dizer: eu não tenho força para atravessar, eu não tenho força para continuar, está difícil. E você vai chegar lá na frente: eu venci, eu atravessei, eu cheguei, porque o Senhor foi fiel. Porque se Jesus tivesse renunciado àquilo que estava para enfrentar a cruz, se ele tivesse renunciado à cruz, ele não teria a glória da vitória. Se Jesus não tivesse enfrentado a cruz, ele não seria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A tua luta, a minha luta, vai ser trocado por uma coroa. Pode crer. Pode ter certeza disso, vai ser trocado por uma coroa. Nós muitas vezes não entendemos as lutas, as dificuldades que nós estamos passando, mas se nós queremos chegar aonde Deus quer que nós chegamos, é necessário passarmos, porque sem luta não haverá vitória. Nós não conseguiríamos aprender aquilo que Deus quer nos ensinar se não for no deserto. Jesus orou também aos seus discípulos e pelos discípulos. E pelo contrário, Jesus nunca falou nada a respeito dos seus discípulos. Jesus não disse: sem pai, olha aqui, Judas me traiu, olha aqui, Pedro me abandonou e os outros foram embora, Pedro me negou. Jesus não falou nada disso. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Judas sabia que logo Judas vinha trair ele.
E jamais Jesus, olhando para a fraqueza dos seus discípulos, foi chegar diante do Pai e dizer: Pai, olha como eles são. E uma das coisas que mais tem afetado a nossa vida cristã é o fato de muitas vezes, dentro da própria igreja de Cristo, nós se tornarmos vítimas. Nós somos vítimas dentro da igreja. E aí acabamos nos afastando, acabamos deixando de servir a Deus, porque nós achamos que nosso papel dentro da igreja muitas vezes não foi entendido. Porque as pessoas muitas vezes criticaram, muitas vezes abandonaram, muitas vezes... E Jesus, pelo contrário, Jesus vai e faz uma oração aos seus discípulos, e o propósito de Jesus para os seus discípulos era algo fundamental. A oração de Jesus para os seus discípulos era algo fundamental. Por quê? Porque a oração de Jesus para os seus discípulos era uma oração eterna. A oração de Jesus ao Pai para a vida dos seus discípulos era para que Jesus orava para que ele fosse abençoado espiritualmente. Talvez essa seja uma dos maiores problemas da igreja atual, que é o fato de nós nos preocuparmos com aquilo que Jesus sempre se preocupou. Nós hoje oramos muitas vezes para que Deus abençoe a nossa vida financeira, abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso emprego, abra as portas para nós, para que nós possamos prosperar e ser abençoados, para que Deus abençoe a minha carreira de trabalho. A oração de Jesus nunca se preocupou com isso com os seus discípulos, pelo contrário, Jesus orou para os discípulos para que Deus o guardasse e abençoasse eles, guardasse eles do mal, guardasse eles do mundo. Jesus nunca orou para os seus discípulos para que nenhum deles tivesse influências políticas nesse mundo, ou pedisse riqueza ou honra pelos discípulos. Mas não, ele pediu para o Pai, para que Deus, Pai, guardasse-vos do mal. Guardasse eles do mundo. Pai, guarda eles do mundo. Guarde eles do pecado. Porque a oração, Jesus vai falar sobre a ansiedade no capítulo 5, acho que é 5, 6, de Mateus, e vai chegar no versículo 32, do versículo 6, capítulo 6, e ele vai dizer algo muito interessante no capítulo 6 de Mateus, no 33. Buscai, pois, o reino do céu, buscai em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse: vocês não precisam se preocupar com a vossa vida, com o que comer, com beber, com vestir. Vocês não se preocupem com isso. Vocês devem se preocupar com uma vida de santidade. Vocês devem se preocupar em buscar e fazer a vontade de Deus. E a oração de Jesus foi: Senhor, para que o Senhor faça com que eles sejam guardados do mal. Senhor, para que eles sejam guardados de uma vida de pecado. Senhor, ele vai dizer no versículo 17, do 15 ao 17, do capítulo 17, do versículo 15 ao 17 de João, ele vai dizer: Senhor, que o Senhor guarde eles do mundo. Ou que o Senhor guarde eles do perigo do mundo. E Jesus tem dito que o mundo é um grande inimigo dos crentes. O mundo é um dos maiores adversários da nossa vida cristã, ou até mesmo da nossa fé. Porque Jesus vai dizer, no versículo 15, Senhor... Não, é João, André, Natan. João 17, 15. Não peço que tires do mundo, e sim que os guarde do mal, que eles não são do mundo, como também eu não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor, guarde eles do mundo. Guarde eles deste mundo mal. Guarde eles de se encantar com o mundo. E guarde eles de viver para o mundo. Porque Tiago capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, consiste-se inimigo de Deus. Paulo diz, e Tiago diz, que o maior perigo da vida cristã é nós amarmos esse. Quando fala de mundo, não é você amar a praia, não, o sistema. Você querer colocar o seu coração sobre essa vida, você achar que a sua vida e tudo que você tem está aqui. E você viver para isso aqui, você colocar os prazeres deste mundo, dessa vida, como sendo o centro da sua vida. Olha o que é que Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisas algumas podemos levar dele. Tende sustento e com que se vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficarem ricos caem em tentações exciladas e muitas consciências insensatas e perniciosas, das quais afogam o homem na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algum dessas cobiças se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E ele vai dizer no versículo 11: mas tu, Timóteo, fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Antes, siga a justiça, a piedade, a fé e o amor. Então o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, o apóstolo Tiago, ele tem nos dito, e a oração de Jesus é: guarde a minha igreja desse mundo. Mas a igreja que nós estamos vivendo nessa última época é uma igreja que tem colocado o mundo dentro da igreja, que tem achado que o mundo é algo que eu tenho que aproveitar, o mundo é algo que eu tenho que viver. Por quê? Porque eu estou nesse mundo aqui agora e eu não posso passar aqui sem desfrutar de tudo que ele me oferece. Não existe alguma coisa de errado nisso? Não. Mas quando eu vivo para isso, quando isso é o centro do meu coração, quando a minha vida é alicerçada somente em viver nos prazeres e nas luxúrias dessa vida, Jesus disse: esse homem caiu em ciladas do pecado. Jesus disse que isso é o maior perigo na vida cristã. É quando a igreja vive para o mundo. O que existe de errado em tudo isso? Quero que vocês entendam. O apóstolo Paulo vai falar a sua carta aos Coríntios em que Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então nós temos que acreditar que tudo que você vive nesse mundo é Deus que te dá. E que o que Deus tem dado para eles é para que eles sejam um abençoador da igreja. E o maior problema do mundo moderno é acreditar que tudo que nós temos aqui nessa vida é nosso. Tudo que você possui aqui é seu. Jesus disse: louco, tu não tem nada. Tu não possui nada. É pecado nós temos alguma coisa aqui? Não. Ele pode ser bênção e muita bênção, quando isso é revertido para a glória de Deus. Quando isso é para que o Senhor seja glorificado. O perigo de tudo é quando nós achamos que somos dono de nós mesmos. E a pergunta é: eu tenho vivido para a glória de Deus? Eu tenho falado para Deus: Senhor, a minha vida é do Senhor e tudo que eu vivo é para o Senhor? Eu tenho dito
aquilo que o Senhor tem acrescentado, aquilo que o Senhor tem abençoado na minha vida, é para que o Senhor seja louvado e exaltado? Eu estou, se eu pensar nas minhas orações hoje, de que forma eu tenho orado, de que forma eu tenho colocado meu coração diante de Deus, eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade. Senhor, me ensine e me ajude a esperar no Senhor, a descansar no Senhor. Senhor, me ensine a obedecer a tua palavra, me ensine a viver as tuas escrituras. Porque Jesus disse que ele não veio a este mundo para fazer a vontade do Pai, a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Jesus disse que veio a este mundo, mas ele não era desse mundo, ele era do outro mundo. Jesus disse que se fosse possível, tirasse dele toda a angústia, toda a dor, toda a aflição, mas que não fizesse a sua vontade, mas fizesse aquilo que Deus achasse melhor, porque ele sabia que Deus sabia o que era melhor para ele. Você tem compreendido o que você tem vivido? Você tem compreendido? Você tem dito para Deus: Senhor, eu não entendo nada que está acontecendo na minha vida, mas Tu sabe todas as coisas. Eu não sei para onde o Senhor está me levando, mas Tu sabes. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Tu sabes. Seja feita a Tua vontade em minha vida. Eu tenho orado assim. Faça de mim aquilo que lhe agrada. Ou você tem dito para Deus: Senhor, está aqui a lista do que eu quero. Eu estou esperando o Senhor me trazer. Como tem sido a minha oração a Deus? Quem eu imagino que Deus é? Muitas vezes Deus pode fazer a nossa vontade? Sim, pode. Porque essa era a vontade dEle. Deus colocar em nossos corações aquilo que Ele quer. Amém. Mas muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos a Deus, não temos a compreensão que nós precisamos descansar em Deus e queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Acabamos fazendo uma besteira, e aí, como disse uma irmã que eu vi ela falando, disse que toda atitude tem uma conta, e toda conta vem um boleto. A tua atitude hoje vai ter um resultado amanhã. O que você fizer hoje vai ter um resultado amanhã. Seja bom ou seja mal. Vai ter um resultado. Jesus vem nos ensinar nessa noite que a oração do Senhor Jesus era unicamente duas coisas, ou as principais coisas: que tudo que fosse feito na vida dele, importasse se fosse uma cruz, mas se isso ia ser para a glória do Pai, então que venha a cruz. Se a cruz ia trazer a glória do Pai, me fortalece para ir para a cruz. Tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas é para a glória do seu nome. É para que Ele seja exaltado. Porque muitas vezes nós não compreendemos o que Deus faz. Porque a nossa visão é muito pequena, a nossa visão é... não enxergamos nada além desse espaço que nós temos aqui nessa noite. Mas o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida, nas suas mãos, toda a história escrita. Ele vai cumprir, Ele vai traçar, Ele vai transformar os nossos corações, e Ele vai moldar a nossa vida, e Ele vai fazer aquilo que é necessário fazer em nossos corações, para que nós possamos se tornar a imagem do Seu Filho, para que Ele seja glorificado em nós.
Eu sempre digo uma coisa muito interessante. Quando nós dizemos assim, eu quero que a minha vida seja para a glória de Deus. Eu digo para vocês que Deus é aquele que tem prazer em nos abençoar. Tem. Como Ele tem prazer em nos abençoar? E Ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes, antes das nossas próprias bênçãos, Ele precisa tratar muitas coisas em nossas vidas. E aí, muitas vezes, nós, no meio das nossas lutas e dificuldades, nós pensamos assim, eu crente passando por isso, como Deus vai ser glorificado? E nós esquecemos que nesse momento é um momento em que Deus mais vai ser glorificado nas nossas vidas, em meio das nossas lutas, que nós dissemos assim para Ele, eu confio em Ti, eu sei que Tu estás no controle da minha vida. E as pessoas olham para você e digam, como pode essa pessoa, em meio a toda essa luta e todo esse caos, pode ainda dizer que confia em Deus? Não é quando você melhora de emprego, não é quando você prospera, porque prosperar e melhorar de emprego, tanta gente aí que não conhece a Deus também prospera e melhora de emprego. Os maiores milionários, os maiores empresários do mundo não conhecem a Cristo, ou até pelo contrário, zombam de Cristo. Mas em meio às tuas lutas, em meio às tuas aflições, é quando você pode glorificar a Deus. É quando você pode chegar para o teu esposo ou a tua esposa que ainda não conhece a Cristo. E sem palavras alguma, você falar do amor de Deus na tua vida. Para os teus familiares, para aquelas pessoas que você quer que conheçam a Cristo. Em meio às suas lutas, você possa dizer para eles como Deus é bom no teu trabalho. Mas muitas vezes nós fizemos o quê? O mundo chega para nós e diz, ai, coitado de ti. Estás passando por tanta luta e você diz o quê? Coitado de mim mesmo. Que dó de mim. Eu sou um coitadinho mesmo. Não, meu irmão. Não pense você que eu sou um coitado. Eu tenho um Deus que está fazendo obra na minha vida. Eu tenho um Deus que está fazendo algo maravilhoso na minha vida, que eu não posso entender, não posso compreender, não posso ver, mas eu sei que Ele está fazendo. E aí você pode ter certeza que você vai glorificar a Deus no meio da tua luta. Não sejamos muitas vezes fracos no meio das nossas lutas. Aproveitamos esses momentos tão difíceis nas nossas vidas. E eu posso perguntar para você e você pode responder para você mesmo. Quando foi que você mais se alegrou com Deus? Quando mais você viu a mão de Deus na tua vida? Não foi no meio das tuas lutas? Não foi no meio das tuas aflições? Foi ali que você viu a mão graciosa de Deus? Foi ali que as pessoas olharam para você e disseram como essa pessoa tem fé, como essa pessoa pode aguentar tudo isso? Porque foi na cruz que Jesus glorificou o Pai. Foi na cruz que Ele levou o nome do Senhor. E vai ser em meio às tuas lutas, que vão passar, mas elas vão servir para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Vamos orar nesse momento. E que você possa dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, me ajuda. Me ajude a glorificar o Teu nome. Me ajude que eu possa nessa noite não dizer mais ao Senhor o que o Senhor tem que fazer na minha vida, mas que eu possa dizer para mim mesmo que o Senhor faça da minha vida aquilo que é melhor para mim. Que eu não seja o Senhor na minha vida, mas que o Senhor venha governar o meu coração. Pai, nessa noite eu coloco diante de Ti a vida da Tua igreja, a vida dos Teus filhos. E peço nessa noite que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida da Tua igreja.
que talvez em meio a todas as lutas, em meio às dificuldades, em meio às tempestades, aflições, angústias que o mundo tem nos trazido, não sabemos, ó Pai, por quê. Não sabemos muitas vezes, Senhor amado, por que tanta dor e tanto sofrimento. Mas uma coisa nós podemos saber, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor está no controle das nossas vidas. Então que nessa noite eu possa dizer, Senhor, faça da minha vida a tua vontade. Que eu sei que é depois da cruz a coroa, depois da cruz a glória, depois da luta a vitória. Então que nessa noite nós possamos colocar os nossos corações aos pés da cruz, e que nós possamos deixar as nossas vidas diante do Senhor, e nós possamos descansar os nossos corações na tua presença nessa noite, e dizer ao Senhor, Senhor, se for da tua vontade, que não retire de mim essa luta, mas que me capacite, que me fortaleça a passar por ela, para que no meio dessa luta eu possa aprender muitas coisas, que eu possa crescer e que eu possa glorificar o teu nome, vendo em minhas vidas a tua bondade e fidelidade. Me ajude a descansar nas tuas mãos nessa noite, me ajude a esperar no Senhor, me ajude a confiar no Senhor nessa noite, me ajuda, Pai. Eu te peço nessa noite, e que você possa dizer nessa noite, assim para o Senhor, faça de mim a tua vontade, que na minha vida não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Que nós possamos dizer isso para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos colocar em pé.